conteúdo de hoje eu vou demonstrar aí 17 passos, 17 comandos de rede que você pode usar aí no dia a dia, tá? Demonstrando na prática como usar aí os comandos. Eu vou falar um pouco sobre cada comando, tá? A partir do momento que eu for demonstrando os comandos, eu falo sobre cada um, qual que é a função para cada um, para você entender. Além de você executar na prática, você vai saber para que serve cada comando, tá? E esses comandos vai ser bom para você fazer troubleshoot de rede, identificar problema de conectividade, tá? Às vezes você quer saber qual é o endereço do alvo, informações de conectividade, onde há bloqueio, tá? Então todo esse comando, problema de rotas e tal, então todos esses comandos ele vai te ajudar aí a você fazer troubleshoot em rede, tá? Só que antes de começar o conteúdo, tá? Não se esqueça de deixar um like aí no vídeo, vai me ajudar bastante, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação do conteúdo publicar, tá? Eu publico bastante conteúdo aqui relacionado a tecnologia, segurança ofensiva, tá? Onde eu demonstro aí técnicas 100% de som, tá? E também vou deixar na descrição aí link de alguns cursos que eu tenho publicado, tá? Na realidade, eu publiquei alguns cursos lá no site jpitsec.com/cursos, tá? São 5 cursos de segurança ofensiva e um de programação Python, tá? O de segurança ofensiva eu demonstro aí como procurar falha de segurança, falha em serviços vulneráveis em rede, sistema operacional Windows, Linux, servidores website, e através dessas falhas a gente vai conseguir explorar, tá? Os 5 cursos contêm técnicas totalmente diferentes um do outro, tá? Então são técnicas onde você vai como são técnicas diferentes de um para o outro, então os 5 cursos não é igual, tá? Às vezes tem curso lá de SQL Injection, tem outro curso de explorando rede, tem outro curso de explorando engenharia, fazendo engenharia social, tem outros cursos de PowerShell Party e assim vai, tá? E um curso relacionado a desenvolvimento em Python, né? Programação em Python, onde eu demonstrei desde lógica de programação, a programar em Python, né? A linguagem Python, e também após você compreender lógica de programação, aprender a linguagem Python, a gente vai estar apto a criar aí um robô de automação usando aí projetos reais, tá? Bom, é isso, espero que você goste do conteúdo. Eu vou deixar o link do curso ou no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo, tá? E então basta você acessar aí o site jpitsec.com/cursos que você vai direto lá no curso, tá? Então o primeiro passo que você tem que fazer é abrir o CMD, tá? Vir aqui no menu inicial, digitar CMD para poder abrir o prompt de comando, tá? Deixa eu aumentar esse aqui. Beleza, então então o comando que eu posso digitar, primeiro comando de rede, né, que você provavelmente deve conhecer, né, que é o comando poder listar o nome da máquina, né. Se você quiser saber o nome da máquina, só digitar assim o host name, por exemplo, aí você vai saber o nome da máquina. Daqui é o host da máquina, né, o nome dessa máquina específica, né. Se você quiser saber se você está numa rede, colocar Ruami. Deixa eu ver, Ruami ou Ruimai. Ruami. Aí Ruami, né? Aí aqui fala que é uma máquina, o nome da máquina, o hostname da máquina é máquina-Windows e o usuário é aluno, né? Então quer dizer que essa máquina aqui, ela não está no domínio, né? Tá colocando aqui o nome da máquina mais /aluno. Se ela estivesse no domínio, e pegar aqui e colocar aqui o domínio, que nem eu coloquei o hostname, já sei que esse aqui é o nome da máquina, e no lugar do hostname e o aluno, né? E um outro ponto também de você digitar aqui é ipconfig, para saber qual que é o IP dessa máquina, né? Então o hostname já sei que a máquina não está no domínio, e sei o usuário dessa máquina, usuário local, né? E agora eu sei o IP, né? Aqui agora digitando aqui, se dá uma ipconfig, ele está listando aqui o IPv4 da máquina, mostra também o IPv6, né? Mostra aqui também o nome do DNS específico de conexão, que no caso é o adaptador tá com o nome home, né? E aqui mostra também a máscara de subrede, né? A máscara de rede, né? Onde essa máquina está conectada. Você vê aqui que é um /24. E também vê o gateway, né? Aqui eu vejo que o gateway, que é esse daqui, né?
Se você quiser ver mais profundo, só você digitar ipconfig/all, aí você consegue ver informação a mais, além, né? Então aqui agora eu consigo ver aqui, ó, adaptador de conexão local. Eu vejo isso daqui, a informação de rede local. Se tivesse rede Wi-Fi, eu conseguiria ver, né? Mas que como não tá conectado na rede Wi-Fi, eu não consigo. Aqui também, ó, ele já trouxe aqui também, ó, não, foi no primeiro. Aqui ele trouxe aqui, ó, quando eu digitei ipconfig/all, ele trouxe aqui o hostname da máquina, né? Que você vê aqui que é máquina Windows, que é o comando que a gente tinha digitado no início. Trouxe aqui o sufixo DNS, não tem nada. Tem aqui o tipo de nó, que é o híbrido, né? Deixa eu ver mais importante aqui. Ele trouxe aqui a descrição. Aqui, ó, é um Intel. Aqui trouxe a informação aqui do processador, né? Trouxe o endereço físico, que é o MAC, né? Esse MAC aqui a gente consegue identificar também digitando get MAC. Você consegue identificar aí o MAC na máquina, né? Trouxe também o endereço IPv6 de link local, né? Você vê aqui, esse aqui é o endereço IPv6. Trouxe aqui o endereço IP, máscara. Aqui também trouxe o gateway, trouxe o DHCP do DHCP, né? E trouxe aqui o DHCP6, né? Trouxe aqui também, ó, o servidor de DNS. Você vê que essa máquina ela tá usando um DNS público da Cloudflare, né? Você vê aqui que é o DNS que protege aí, que mantém aí a rede mais seguro, né? Inclusive ele não está usando nem o endereço da própria operadora, né? E aqui tem algumas outras informações aqui, MIDI desconectado, e também endereço físico, né? Se você digitasse aqui o get MAC, aqui também ele trazia o MAC, mesmo jeito que ele trouxe lá em cima, ipconfig/all, aqui ele já trouxe também, que esse aqui é o endereço MAC, né? Onde o endereço MAC onde eu posso saber aí informação fisicamente da máquina, né? Então o MAC ele mostra aí endereço de adaptador de rede da rede, né? Media Access Control, né? Então aqui você consegue identificar fisicamente o alvo, né? Beleza. E tem também aqui o ipconfig /release, né? Esse aqui, ó, ipconfig /release. O que esse comando faz, né? Suponha que o seu computador está obtendo o endereço IP automaticamente de um DHCP, né? E esse comando ele força o computador a liberar esse endereço IP, né? Então aqui ele vai fazer para liberar o endereço IP. Tipo, se é um DHCP automaticamente, ele vai liberar esse IP que você está usando agora e vai passar a usar outro, né? Então é justamente para isso. Se você digitar e dar um enter aqui, ó. Então IP release. Ele deu um erro vai liberar a interface de conexão. Nenhum endereço foi associado ao ponto da extremidade de rede até o momento. Então aqui, porque nenhum ponto foi associado ao ponto, nenhum endereço foi adicionado associado ao ponto de extremidade dessa rede, né? E depois você renovava, né? Renovava o DHCP. Aí você colocava aqui renew, né? Renew e dava um enter, né? Que aí ele ia renovar, né? Aí, ó. Aqui já retornou as informações e tá, né? Que ele vai solicitar um novo endereço IP do DHCP, né? Deixa eu voltar novamente. Ó, agora voltando aqui no release, agora você vê aqui que agora ele trouxe informação, né? Se eu colocar aqui renew agora novamente, porque agora, como eu digitei o comando renew, ele renovou, né? Que teoricamente ele já trouxe o servidor do DHCP. Aí agora ele reconheceu, porque antes não tinha, tava sem IP associado, né? E tem outro aqui de ipconfig DNS, flush DNS, né? Que é esse aqui, ó. IP. Deixa eu dar um CLS para pagar, CLS. E dar um ipconfig /flush DNS, né? O que esse IP faz, né? Ele
o seu computador ele armazena, né, em cache os endereços IP dos sites que você acessa para acelerar o acesso futuro, né? Então, esse comando aqui, se houver algum problema com essa informação, por exemplo, mudança no endereço IP do servidor do site, esse comando ele vai limpar o cache de DNS para resolver o problema, né? Então aqui, ó, ele fez uma limpeza de cache de DNS, né? Para você resolver problema aí de acesso, de acessar um site de DNS ou de rede específico, né? E ele vai ajudar você a fazer a limpeza, né? Tem o comando também ping. O comando ping é para você enviar comando aí ao alvo, né? E você quer saber se aquele alvo tá de pé ou não. Você vai ver se aquele alvo, se ele vai responder o ICMP, né? Se eu digitar, por exemplo, google.com, né? Eu vou mandar um ping para ele. Aqui, ó, a resposta, eu tô recebendo uma resposta verdadeira, né? Que o alvo tá de pé, né? Tá respondendo um ping, né? Aqui você vê até também o tempo de resposta, né? 15 milissegundos, tá. Tem aqui a TTL, né? A TTL, às vezes a pessoa consegue mensurar se ele vem diferente, sabe? Se ele tem TTL diferente para cada sistema operacional, né? Esse daqui, por exemplo, a gente sabe que é um TTL de sistema operacional Windows. E se fosse Linux, ele trazia um outro TTL, né? As pessoas também conseguem burlar isso, né? Para poder enganar também. Você pode ver, é um sistema o Windows, ele configura ele para receber um TTL do sistema Linux, né? Porque às vezes a pessoa tenta aí fazer um bypass em um sistema para poder identificar o sistema operacional. Através dessa informação, ela consegue saber sem aprofundar muito. Você dá um ping, né? Mas enfim, aqui ele retornou que esse alvo que respondeu. Se eu colocar um alvo que não existe, por exemplo, google.c, por exemplo, ele fala que nossa utilização não pode responder o ping. Deixa eu ver. Deixa eu ver um outro. google.com.br, por exemplo. Vou colocar esse que existe. Deixa eu ver. Tem um que não existe. Go, por exemplo. Não pode encontrar o host, né? Então aqui é sinal que ele não encontrou o endereço, né? IP. Ou, por exemplo, você pode pegar aqui o IP, o do Google, por exemplo. Tem o Google. Deixa eu pegar o IP também. Eu posso também pingar o IP, né? O IP retornou, né? Eu vou pegar esse IP aqui, ó. Ping 172.217.29.238 e dá um enter, né? Aqui você vê também que ele respondeu. Se eu colocar um IP que não existe, por exemplo, deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele não vai responder, né? Você vê aqui, ó, que dá acesso esgotado, né? O outro foi diferente do anterior, que ele não conseguiu responder, porque talvez aquele endereço não existe, né? Mas nesse caso aqui, ó, esse endereço aqui, ele não tá apto, né? Não responde na minha rede. Ou pode ser que esse endereço aqui, a máquina, ou pode estar desligada, tá? Tem vários fatores que podem acontecer isso. Ou a máquina tá desligada, ou a rede que você está conectado agora não tem liberação para comunicar com essa máquina específica, né? Ou essa máquina, esse endereço não existe, né? Então o ping, ele envia um pacote de dados para um endereço IP específico, né? E espera por uma resposta, né? É usado para testar se você consegue alcançar um determinado dispositivo na rede e medir o tempo de resposta, latência, né? Então o tempo de resposta é justamente esse milissegundo que eu tinha comentado, né? Eu posso pingar também o endereço DNS do próprio Google, né? Que é 8.8.8. DNS serve público, né? O endereço DNS primário público, né? Do Google. Tem aqui o secundário. Você vê aqui que ele retorna também, né? Então é isso, né? Tem também para você tentar descobrir a rota do alvo, a rota que o alvo está fazendo, né? Que é o comando tracet, né? Esse aqui é tracet. Trace-D, eu vou colocar aqui Google. Vou colocar só trace-google.com. Eu quero saber qual que é a rota que
que esse endereço faz, né? Então aqui é só aguardar. Aí ele fez a primeira rota, né? Levou aí milissegundos, segunda rota, né? Tá saindo aí do meu roteador, né? Agora já saiu do meu roteador, agora já vai para fora, né? Vai ver o que tá acontecendo lá fora, né? E aqui vai, ó, vai fazer a rota até ele chegar no endereço, no endereço de destino, né? No endereço final, né? Pronto, aqui ele chegou, ó. Ele chegou aqui no endereço final e ele retornou até o hostname do alvo, né? Retornou aqui o hostname e o endereço IP do alvo, né? E para ele identificou o hostname do domínio google.com do IP, que é esse IP aqui, né? Se quiser as coisas, poderia colocar D também, tá? Beleza, então o que ele faz, né? Ele mostra o caminho, né? Os roteadores pelos quais os pacotes passam, né? Para chegar a um determinado endereço IP ou nome de domínio, né? É útil para identificar onde pode haver um problema de conexão em uma rede mais longa, né? Tem também o NS Lookup. O NS Lookup é bem interessante, né? Que é esse aqui, ó, NS Lookup. Se eu digitar só isso aqui, ó, ele vai pegar primeiro o meu DNS onde eu estou conectado, né? Onde essa máquina está conectada, o DNS serve primário, né? Onde essa máquina está conectada nesse momento. E agora se você digitar aqui google.com, aqui também ele vai retornar aí as informações do Google, o endereço de domínio, né? O domínio, que é o endereço domínio name serve do Google, né? Que é o google.com, e vai retornar também o endereço IP e o IPv6, tem IPv4 e IPv6, e ver todas essas informações, né? Da mesma forma, você poderia digitar nslookup google.com, tá? E aqui ele já traz essa informação também, né? Você pode fazer reverso também. Suponha que você tem o IP do alvo e você quer saber qual que é o hostname da máquina desse alvo, né? Desse domínio, né? Então só você digitar também nslookup. Se você tiver o IP, só digitar 172.217.29.238, né? Que eu vou dar um enter. Aqui, ó, ele já trouxe, né? Trouxe aqui o hostname desse endereço IP, né? Específico, né? Se você tivesse outro, por exemplo, aqui agora o DNS, né? Também é o DNS público, né? Deixa eu ver aqui o 8. Aqui, ó, ele trouxe aqui, ó, o nome dns.google, né? E se eu tentar dar um nslookup dns.google, ele trouxe aqui, ó, esse endereço IP, né? Que ele, como é um DNS, ele trouxe todo o DNS do Google, né? O DNS primário, trouxe o primário e o secundário, né? E trouxe também o DNS IPv6, né? Deixa eu ver aqui, né? Então, o NS Lookup, né, consulta o DNS para detalhes do domínio, né? Permite consultar os servidores DNS para encontrar o endereço IP associado a um nome de domínio ou vice-versa, né? Então, é justamente isso que eu demonstrei, né? Agora tem também outro comando que é para mostrar conexão de redes ativa. Só você digitar netstart. Esse comando aqui, ó. Que por enquanto não retornou nada. Deixa eu ver, tá saindo. Tá saindo, ele mostra aqui a quantidade de conexão de rede ativa, né? Nesse start, ele deveria trazer a rede, mas no caso não tem nenhuma rede conectada nesse momento, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o site, aqui, por exemplo, o Google. JPITsec. Vamos ver se vai. Não sei se vai funcionar porque o adaptador tá zoado. Adaptador não, Internet Explorer, né? Nessa máquina virtual só tem Internet Explorer. Deixa eu ver. Ó, que agora foi estabelecer a conexão aqui, ó. Ele mostra aqui que o meu endereço local tá tentando acessar um endereço externo, tanto o HTTP quanto o HTTPS, né? Você vê aqui os endereços e tal.
né? E vai indo, né? Se eu digitar aqui agora AN, deixa eu dar um Ctrl+C. AN, você vai ver aqui que agora vai ter mais informações. Você vê aqui que o estado é estabelecido ou na escuta, né? Tem timeout também, que às vezes aconteceu algum problema, né? Tem um ARP também, o comando ARP. O ARP, ele vai mostrar cache de ARP, né? Então, deixa eu digitar aqui ARP-A. Ele vai mostrar aqui todo o dispositivo conectado, o endereço físico do dispositivo, né? Aqui, tá pegando aqui 10.0.2.1, aqui ele pega o endereço físico. Se o TP pega outro endereço físico, né? Então, o endereço, o ARP, ele é um Address Resolution Protocol, né? É usado para encontrar o endereço MAC de um dispositivo com um determinado endereço IP na rede local, né? E o comando ARP-AR, ele exibe a tabela ARP do seu computador que mapeia endereço IP para endereço MAC, né? Então você vê aqui, ó, que ele está mapeando endereço IP para o endereço MAC, né? Físico da máquina, né? Tem NetUse também, para você conectar o recurso compartilhado, né? Se você digitar aqui NetUse, por exemplo, NetUse. Aqui é o pior que não vai mostrar nada, né? Porque não existe lista encontrada nessa máquina. Isso aqui é uma máquina virtual que eu estou usando, então por isso que não vai aparecer. Mas teoricamente esse comando ele permite conectar ou mapear uma letra de unidade a uma pasta compartilhada em outro computador na rede, ou estar conexões de redes existentes, né? Se eu tivesse uma rede conectada num domínio, ele listar todo o domínio a rede existente, ou se eu tivesse uma pasta compartilhada também na rede, ele listar essas pastas, né? Então é justamente isso, né? Tem aqui o NetShare, né? Recurso compartilhado. Tem uma aqui, NetShare. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, esse aqui de recurso compartilhado tem aqui, ó, a pasta C e a pasta C Windows, né? Você vê aqui o nome, né? E o recurso, né? O nome aqui tá C, o C, o símbolo do dólar, IPC e admin, né? Recurso compartilhado padrão, né? Que é esse primeiro aqui. O segundo é IPC remoto e o terceiro administração remota, né? Então, o que ele faz? Ele exibe as pastas e impressoras que estão sendo compartilhadas pelo seu computador na rede, né? Então, é justamente isso. Tem o NetStart também, que é para startar aí, NetStart, para mostrar o serviço, né? Ó, eu vou mostrar todo o serviço aí dessa máquina, né? Então, ele lista o serviço do Windows que estão em execução no computador, né? Todo esse serviço aqui, ó, que ele mostrou, ele está listando que está em execução nesse momento, né? E aí o NetStop, ele é usado para parar um serviço, né? Stop. Aí só falta você especificar o serviço, né? Que você quer parar, né? Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver um que não vai me atrapalhar, né? Client DNS. Client DNS, vamos ver se... Deixa eu ver, client, tem que ser o nome certo, né? Client, tá, client DNS. Gente, na minha máquina. De acesso negado, eu tenho que acessar ele como administrator, né? Deixa eu copiar aqui e marcar. Deixa eu abrir o CMD como administrator para ver. Aí, ó.
serviço de Client DNS está sendo finalizado. Foi finalizado com êxito. E agora eu vou startar ele novamente, né? Se eu voltar aqui no Net Start, agora o Client DNS eu não vou achar mais, né? Deixa eu ver se ele tá lá no C. Aí tá só o Client DHCP, né? Então vou startar ele novamente para startar ele no Net Start, né? Aí tá sendo iniciado e foi iniciado, né? Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, então teoricamente o que faz o NetStop. Ele permite parar o serviço específico do Windows, né? Você precisa saber o nome exato do serviço para pará-lo, né? E o Start, né? Ele lista os serviços do Windows que estão em execução no seu computador. E você pode usar ele também para poder iniciar um serviço, né? Então ele vai listar, e se você colocar NetStart e o serviço, ele vai startar o serviço, né? Tem aqui o NetSH, o NetSH, né? O NetSH ele é usado para fazer configuração de rede, né? Então se eu digitar aqui NetSH, né? Por exemplo, eu quero saber, eu quero digitar esse comando para exibir a configuração IP da interface Wi-Fi. Então, para isso, eu vou digitar aqui net interface IP show config entre aspas. Aí eu vou colocar Wi-Fi. É porque eu não tenho Wi-Fi, né? Aí eu tenho que pegar o nome da minha rede. Deixa eu... De verdade. Deixa eu digitar aqui. ipconfig. Config. Uau. Eu acho que é home, né? Pá. Eu acho que minha rede é home. Deixa eu ver. É home. Não é home, não. Deixa eu ver aqui, ó. Vou aqui, ó. A ver configuração de rede, adaptador, conexão local. E nomear conexão local, nome da rede, né? Aí, ó. Conexão local, e aparece aqui, ó, as redes, tudo certinho, né? Da mesma forma eu posso usar para poder descobrir sendo Wi-Fi, né? Então deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu ir para minha máquina física, só para digitar o comando também cmd. Deixa eu abrir aqui, aumentar essa tela. Deixa eu digitar o Windows R cmd. Deixa eu mirar isso aqui. Eu quero saber, então, NetSH, interface, IP show, config. Aí aqui agora sim é o Wi-Fi, né? Aí eu consigo saber que é o endereço do Wi-Fi, né? Da mesma forma, se eu quiser saber configuração aqui de descobrir qual que é a senha do Wi-Fi que essa máquina conectou e quais são o nome das redes, eu consigo usando esse comando netsh, né? Inclusive eu vou deixar aí aqui no card, aqui no finalzinho do curso, só você clicar que você vai lá para outra aula onde eu demonstro aí como descobrir Wi-Fi, rede, nome de rede Wi-Fi e a senha que a sua máquina conectou. Talvez você precisa conectar em uma rede e você não lembra a rede Wi-Fi, só você lembrando que a senha do Wi-Fi fica armazenada no cache do Windows e você consegue saber, né, saber essa informação, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você ativar o sininho, quando publicar conteúdo, você recebe a notificação.
Publico muito conteúdo aqui relacionado à tecnologia, segurança ofensiva, né? E se você quiser aprofundar mais relacionado à segurança também, né? Como você já sabe um pouco aí comando de rede, se você quiser aprofundar, conhecer mais técnicas relacionadas à segurança ofensiva, se você ativar o sininho, quando eu publicar o conteúdo você recebe notificação, tá? E até a próxima.